Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Vamos continuar nossa exposição de Gênesis. Então, hoje nós vamos estudar sobre a descendência de Caim e a descendência de Sete. Abram a Bíblia de vocês, em Gênesis capítulo 4, nós vamos estudar do 17 ao 26. Então, vamos estudar? Acompanhem comigo. E Caim teve relações com sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e a chamou de Enoque, o nome de seu filho. A Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meujael, Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante, de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo. Vocês, mulheres de Lameque, escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Adão tornou a ter relações com sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Bem, irmãos, aqui no versículo 17, a gente pode ver que Caim teve relações com a sua mulher e ela ficou grávida e deu à luz a Enoque. Então, Caim, ele construiu uma cidade e botou o nome da cidade de Enoque, o nome do seu filho. E assim, Caim, ele edificou uma cidade no intuito de desafiar Deus, porque se vocês lembram que Deus disse que ele seria errante sobre a terra, errante na terra, viveria sem ter destino certo. Então, ele não quis aquele castigo, ele não aceitou aquele castigo e decidiu edificar uma cidade, e também para sua proteção, porque ele tinha medo de morrer. E também fala que ele teve relações com a sua mulher. Então, uma pergunta muito famosa que muitos querem saber é quem foi a mulher de Caim. E assim, provavelmente, não temos certeza, mas provavelmente foi uma irmã, uma prima, uma sobrinha, alguém do seu parentesco, porque não tinha outra opção naquela época. E também era permitido, porque como não tinha opção, a humanidade só poderia continuar, da continuidade, né, procriar, se fosse ter casamentos com pessoas da mesma família, era a única opção que tinha. Então a gente pula aqui para o 19, porque Moisés, que foi o escritor do livro, deu um destaque para Lameque. Então vamos saber por que ele deu esse destaque a Lameque. 19. Lameque tomou para si 2 esposas. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zilá. Ada deu a... Não, só até aqui. O nome da outra era Zilá. Bem, gente, Lameque, ele foi o primeiro a introduzir a poligamia na humanidade. Poligamia, casamento com 2 mulheres. Contrariando o mandamento de Deus, né? Porque ele fez o homem para a mulher. Né? Fez a mulher para o homem para a mulher. Ele não fez o homem para as suas mulheres, fez para a mulher. Viu, homens? E sim, ele foi o primeiro. Outro desafio a Deus, né? Dos descendentes de Caim aprenderam com o pai. E assim, o nome de Ada significa pérola e de Zilá significa melodia. Olha só que nomes lindos, né? Para ser mulheres de Lameque. Versículo 20. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. Jabal, ele foi o pai das tribos nômades, que andavam pela terra com seus rebanhos, morando em tendas. Inclusive, durante algum tempo, Abraão, Isaque e Jacó viveram dessa maneira, em Canaã.
No 21, o nome de seu irmão era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Jubal, ele foi o pai dos músicos. Ele foi o primeiro a construir instrumentos musicais, provavelmente para alegrar as festas, as orgias que eles faziam e até o culto aos seus deuses, que eles tinham lá os deuses que eles inventavam. E assim, vocês também podem lembrar de Davi, que Davi, muitos séculos depois, criou os instrumentos para adorar o verdadeiro Deus. Olha só, né? Os instrumentos que foram criados pela descendência de Caim, uma descendência terrível, mas lá na frente foi usado para adorar o nosso Deus. 22. Zilá, por sua vez, deu à luz Tubal-Caim, artífice de todo instrumento de corda ou cortante, de bronze e de ferro. Assim, Tubal-Caim, ele criou instrumentos de bronze, armas de guerra para se defender e também para a lavoura. Ele foi o pai da metalúrgica. E vocês perceberam que até aqui tudo estava avançando, tudo estava indo muito bem, mesmo sendo essa descendência pecaminosa de Caim, né? Estava indo tudo bem, mas em momento nenhum foi falado em Deus, só está falando do desenvolvimento da cidade, né? Das coisas, né? Não é diferente dos dias de hoje, né? Tudo se desenvolvendo, tudo ficando moderno, a tecnologia aí ultra avançada. E falar de Deus, que é bom, quase nada, né? E assim, o foco aqui é a humanidade e as suas conquistas. Vocês também, eu quero que vocês percebam que Deus, em sua graça, ele concede aos ímpios a inteligência para produzir coisas boas. Como ele concedeu a Jabal o conhecimento da vida pastoril, ele concedeu a Jubal o de instrumentos musicais e a de Tubal-Caim a tecnologia da metalúrgica. Assim, a Bíblia, ela não ensina em parte nenhuma que os piedosos ficariam com todos os dons. Vocês viram que esses dons aqui maravilhosos ficaram para a descendência de Caim. Foi eles que inventaram. Vamos para o 23. E Lameque disse às suas esposas: Ada e Zilá, ouçam o que eu digo, vocês, mulheres de Lameque. Escutem o que passo a dizer. Matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. 23. Vocês percebam que Ada e Zilá, elas ficaram conhecidas como as mulheres de Lameque. Imagina só o cara, né? Lameque. Então, as mulheres de Lameque eram conhecidas assim. E assim, esse versículo 23, ele ficou conhecido como uma poesia hebraica. E na poesia hebraica, ela foi chamada de Cântico da Espada. E na poesia hebraica, você diz a mesma coisa duas vezes com o mesmo sentido, a mesma coisa com outras palavras, que quer dizer o mesmo sentido. Assim, vou dar um exemplo para vocês. Quando ele fala aqui, matei um homem porque me feriu e um jovem porque me machucou. Ele não está falando de duas pessoas, ele não matou dois homens, ele matou um homem, que esse homem era jovem. Vocês conseguiram entender? Porque no hebraico, na poesia hebraica, se fala duas vezes a mesma coisa. Entenderam? Caso não entenda, depois faça a pergunta que eu respondo. 24. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque será vingado 70 vezes 7. Olha a arrogância do cara. Ele mesmo dá um de bichão porque matou um homem. E ele se coloca no lugar de Deus. Ele dá a sua própria sentença. Ele matou e ele mesmo diz: se Caim é vingado 7 vezes, eu, Lameque, serei vingado 70 vezes 7. Olha a ousadia do cara. 25. Adão tornou a ter relações com sua mulher. E ela deu à luz um filho a quem pôs o nome de Sete. Agora nós já vamos para a descendência de Sete.
E ela disse: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Aqui a gente já está falando da linhagem santa. Quando ela fala, Deus me concedeu outro descendente, no lugar de Abel, que Caim matou, ela revela que a esperança não havia morrido, de nascer aquele descendente que pisaria a cabeça da serpente. E no 26, a Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Enos, ele começou a invocar o nome do Senhor, ele que começou a organizar o culto ao Deus verdadeiro, ao nosso Deus. Então, vocês percebam aqui o contraste entre a descendência de Caim e a descendência de Sete. A descendência de Caim só se preocupava com a tecnologia, em avançar, construiu a cidade e fez todas essas coisas maravilhosas que nós usamos hoje, mas em nenhum momento se preocuparam em adorar o Deus verdadeiro. Já a descendência de Sete, o foco, vocês podem ver que a única coisa que foi falada foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Que lindo, né, gente? E assim, Abel, ele morreu, Caim foi rejeitado, e a promessa da redenção passou para o terceiro filho de Adão e Eva, para Sete. E, irmãos, eu espero que vocês tenham entendido esse estudo. Eu sei que foi um estudo, assim, difícil, até complicado de entender, mas, como sempre, eu tô aqui falando para vocês, eu tô aqui para ajudar. Se vocês tiverem dúvidas, pode mandar aqui que eu vou responder a vocês. Se quiserem deixar o WhatsApp, eu respondo no WhatsApp. Quem já me conhece, fala comigo no WhatsApp que eu respondo. E eu agradeço vocês por assistirem os meus vídeos. Muito obrigada. E assim, eu espero estar com vocês sempre aqui estudando a palavra, porque é uma alegria para mim ajudar, é uma alegria para mim estudar. Eu amo estudar. Inclusive, eu quero mandar um beijão, um abraço maravilhoso para o nosso grupo de estudo que a gente está estudando. As meninas aí, a gente nomeou o nosso grupo de Guerreiras de Cristo, porque a gente está estudando batalha espiritual. Estamos aí firmes e fortes, meninas guerreiras. Estamos estudando a palavra, estamos estudando batalha espiritual. E assim, eu espero contar com vocês assim por muito, muito tempo. Eu espero formar vocês, para vocês formarem outras turmas. E a gente vai entrar no campo do inimigo e vencer essa batalha em nome de Jesus. Então, guerreiras, estamos juntos até o fim, até a glória. Então, amados, a paz do Senhor Jesus. Fiquem todos com a paz do Senhor Jesus. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.